Boa noite, queridos. Que alegria estar aqui compartilhando a palavra do Senhor. Que você possa nessa noite ser ministrado por aquilo que Deus tem. Hoje eu estava falando de manhã que nós precisamos perceber, às vezes, a nuvem se movimentando, mas às vezes a nuvem para. Ela também para em alguns momentos. E nós percebemos uma nuvem parada sobre alguns temas aqui e o pastor vem ministrando e eu queria basicamente dar continuidade à mensagem que ele começou na semana passada, que ele intitulou como Abra a Porta. Nós vamos falar um pouquinho sobre o que acontece. O tema da mensagem de hoje é do outro lado da porta, né? O que acontece quando Jesus entra do lado de dentro. A gente ouviu o pastor falando na semana passada sobre, basicamente, as cartas que Jesus enviou para as igrejas da Ásia, e a última carta, a sétima carta, foi destinada para a igreja de Laodiceia. E essa carta havia um confronto da parte de Jesus muito forte a respeito da mornidão com que eles estavam vivendo. E eu não sei você, mas eu fui bastante confrontado, né? Sempre que nós ouvimos uma mensagem, nós somos repreendidos pela palavra, a gente, além de tantos aprendizados que a gente precisa tirar e mudanças que precisam acontecer na nossa vida, uma delas é: saiba, você é amado, porque Jesus só repreende aqueles a quem Ele ama. Então, eu sei que às vezes é difícil, né? Às vezes a gente toma uma daqui, né? Depois toma outra dali, né? Meu Deus do céu, nós estamos sendo aperfeiçoados por meio da palavra, mas Ele não repreenderia quem Ele não amava, a quem Ele não ama. E eu amo vocês também, por isso que eu quero repreender nessa noite. Bom, a gente estava falando então sobre isso, sobre o confronto, e a gente saiu daqui de domingo passado com algumas reflexões. Uma primeira reflexão, que eu espero que você tenha refletido sobre isso, se não ainda dá tempo, é refletindo sobre o seu relacionamento com Deus. Tem sido um relacionamento obrigatório, você tem visto como uma obrigação, ou de fato você tem encontrado prazer nisso? Saímos daqui refletindo também sobre qual é a nossa expectativa em relação a Deus. Qual é a nossa expectativa? O que nós criamos de expectativas em relação a quem Deus é, em relação àquilo que Jesus faz, né? Hoje a Esther estava falando e ministrando aqui. Para quem não sabe, a Esther que estava aqui, a minha esposa, orando hoje, mulher linda. Fizemos 10 anos juntos. Glória a Deus. Salva de palmas para essa esposa maravilhosa. Eu brinquei com ela que eu ia falar sobre ela hoje, porque eu esqueci minha aliança, tá, gente? Então tá tudo certo. Mas ela estava orando aqui, ela estava falando: Senhor, o Senhor é o Cordeiro, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando nós falamos que nele nós temos tudo, é tudo que nós precisamos, nem sempre é tudo que nós desejamos, nem sempre é tudo que nós sonhamos, mas é tudo o que nós precisamos, porque Jesus é suficiente para nós. Então quando nós cantamos Ele é o Cordeiro de Deus, é nele que nós temos tudo, é porque Ele nos satisfaz, Ele é suficiente para nós. E aí, um dos pontos que nós saímos refletindo na semana passada foi: qual é a nossa expectativa em relação a Deus? Qual é a nossa perspectiva em relação àquilo que Deus olha, a forma como Deus olha? Será que a perspectiva que Ele tem a seu respeito, a forma como você vive, está conversando com a perspectiva que você mesmo tem sobre a sua vida? E depois dessas reflexões, nós saímos por último ali, pensando: será que eu estou vivendo numa vida de mornidão? Será que existe uma área da minha vida morna? Porque Jesus, ele fala assim em Apocalipse 3:20, eu percebo que vocês não são quentes e nem frios, vocês são mornos, e ele fala: eu estou prestes a vomitar, mas eu estou à porta. Aquele que ouvir a minha voz, ouvir a batida da porta, abrir a porta e me deixar entrar, eu entrarei e cearei com ele. Eu entrarei e terei comunhão com Ele. Eu entrarei e terei relacionamento com Ele. Então, hoje eu queria falar um pouquinho sobre o que acontece do outro lado da porta. O que acontece quando Jesus entra. Afinal, gente, Jesus ele não quer só entrar na nossa história, na nossa casa, na nossa vida, simplesmente para ser um visitante, para ser um mero visitante. Jesus ele não quer entrar também para Ele apontar aquilo que está sujo, aquele canto que está sujo, aquele lugar que está precisando de limpeza. Ele não entra do lado de dentro com a prioridade de apontar para aquilo que está errado. Ele não entra para dizer aquela parte que está suja. Ele não entra para dizer:
Casa suja, chão sujo. Vocês estão muito sérios. Fala para a pessoa do seu lado bem rapidinho aí. Casa suja, chão sujo. Casa suja, chão sujo. Vê se você consegue aí. É só para quebrar o ritmo. Vocês estão muito sérios aqui olhando para mim. Ele não entra para apontar a sujeira da nossa casa. Jesus, ele não entra. A Bíblia diz que quando Jesus entra, ele fala assim: eu entrarei e eu cearei com ele. Jesus estava falando sobre algo que ele priorizaria nesse momento onde ele entrasse para o lado de dentro. Ele estava falando sobre o momento onde ele não faria apenas uma visitação. O convite de Jesus e o convite que nós recebemos na semana passada, e constantemente nós somos ativados com essa mensagem, é para que nós venhamos de fato querer a habitação de Jesus na nossa vida. Mas eu quero dizer para você, é inevitável que quando ele entra, algumas coisas que estavam escuras, elas passam a ter mais clareza. Salmos 18, 28 diz assim: Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada. O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Então, ele é a própria luz. Então, não tem como Jesus entrar na nossa casa, não tem como Jesus entrar na minha história, não tem como Jesus entrar no meu casamento e ele não mostrar, e as coisas não ficarem mais claras, aquilo que era escuro não ficar claro, e eu ter uma percepção de como as coisas estão. O salmista está dizendo isso: o meu Deus transforma a luz em trevas, porque, aliás, transforma em luz as minhas trevas. Transforma a luz em trevas, não, gente. Ele transforma em luz as minhas trevas. Isso significa que Jesus, ele não entra para apontar, mas ele entra, a presença dele, ela transforma, ela gera transformação. E é isso, uma das coisas que acontece quando Jesus entra e ele fica do lado de dentro. Para nós refletirmos um pouco sobre esse contexto, dentro desse panorama, eu queria te levar lá para o texto de Lucas, capítulo 24. Esse vai ser o nosso texto base de hoje. O momento onde Jesus tem um encontro com os discípulos que estavam a caminho de Emaús. Talvez você já conhece essa passagem, nós queremos refletir um pouquinho sobre isso. Lucas 24, verso 13, diz assim: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Até aí. Nós temos aqui 2 discípulos que estavam frustrados. E eles estavam frustrados por quê? Porque eles tinham uma expectativa a respeito de Jesus e essa expectativa não, a princípio ou na ótica deles, não tinha sido cumprida. Não tinha acontecido aquilo que eles imaginavam. A Bíblia diz que em Jerusalém era o palco de onde as coisas estavam acontecendo. Jerusalém era o palco de muitos milagres de Jesus. Jerusalém era o palco de onde Jesus foi crucificado. Seria então onde ele seria ressuscitado e depois onde ele anunciaria que o Espírito Santo ficaria com eles quando ele ascendesse aos céus. Mas os discípulos, esses 2 discípulos, a Bíblia relata que eles estão saindo desse lugar de promessa para um lugar de desânimo, para um lugar de frustração. A gente vê no diálogo, e você pode fazer isso depois na sua casa, mas esse diálogo dos discípulos, eles estão falando a respeito de tudo que havia acontecido. A Bíblia diz que quando Jesus se aproxima dele, eles não reconhecem quem era, que ele era Jesus. Não sei se porque a visão deles estava limitada, ou se porque de fato a aparência de Jesus já não era a mesma. Porém, eles ali contando e conversando, nós percebemos uma frustração. Talvez eles tinham a expectativa de que Jesus seria o libertador político e de repente Jesus morreu. Eles tinham a expectativa de que Jesus seria aquele que os livraria de uma opressão romana. E de repente Jesus morreu. A expectativa deles posta versus aquilo que eles estavam vendo acontecer estava muito diferente. Na cabeça deles, como é que Jesus, alguém que havia sido provado e aprovado, alguém que havia feito tantos milagres, alguém que havia se dito que ele era o Filho de Deus, como é que ele podia ter morrido? E eles estavam em direção a Emaús, a um lugar de desistência, a um lugar de frustração. Mas o versículo 15 mostra algo bastante importante. Ele fala assim: o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. O próprio Jesus se aproximou.
Eles ainda não sabiam que ele era Jesus, mas a Bíblia diz que o próprio Jesus se aproxima e caminha. Queridos, Jesus sabia que eles estavam frustrados. Jesus sabia que as expectativas deles não haviam sido atendidas. E quer saber de uma coisa? Jesus não tinha nada, ele não tinha compromisso com as expectativas equivocadas que eles haviam construído e criado na mente deles. Mas ainda assim, Jesus aproxima daqueles discípulos frustrados que estavam a caminho de Emaús e começa a caminhar com eles. Esse é o mesmo Jesus que estava apontando para a mornidão de Laodiceia, mas que também diz no versículo 20 de Apocalipse 3, eu estou à porta e eu estou batendo, aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Ou seja, a condição das pessoas não muda a característica e a natureza de Jesus. Ainda assim, Jesus se aproxima. Eu quero dizer para você que talvez você esteja aqui hoje a caminho de Emaús. Talvez na sua vida você está destinado, você está com uma direção para Emaús, porque o seu sonho está frustrado, porque sua expectativa não foi atendida. Eu quero dizer que Jesus é o mesmo Jesus que se aproximou dos discípulos frustrados, que bateu na porta da igreja de Laodiceia, dizendo assim, eu estou à porta e abro. É o mesmo Jesus que está hoje aqui querendo, interessado em se aproximar de você e dizer assim, eu só quero um convite para entrar. A palavra do Senhor, ela diz aqui no verso 28, ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como ia mais adiante. Ou seja, Jesus tinha batido um papo com eles, enquanto eles caminhavam, mas quando eles chegam nesse lugar, Jesus fez como tipo, ok, obrigado, né, tô indo. Jesus estava meio questionando o que aconteceu, né? E aí eles falando tudo, você não sabe do que aconteceu, Jesus que morreu, foi assim, ele veio como falando que ele era tal pessoa, então, enfim, contando toda a história. E aí no verso 29 diz, eles insistiram muito com ele, fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então, ele entrou para ficar com eles. O primeiro ponto que eu quero que nós tiramos daqui é, Jesus ele entra quando ele é convidado. Nós precisamos entender que a nossa condição, por mais morna que seja, a nossa condição, por mais frustrada que seja, a nossa condição, por mais triste que seja, não impede a aproximação. A natureza de Cristo não muda por causa do meu pecado. A natureza de Cristo é imutável. Mas ela me transforma quando eu abro a porta da minha casa e falo assim, Senhor, eu não te quero do lado de fora, eu quero você do lado de dentro. O que acontece quando Jesus entra? Nós vamos falar de 3 pontos importantes que eu queria destacar aqui. O primeiro ponto, o que acontece do outro lado da porta. Primeiro, ele assume o lugar de dono da casa. Ele assume o senhorio da casa. Nesse texto de Lucas a gente vê que ele faz o quê? Ele parte o pão, é ele quem abençoa e é ele quem serve os discípulos. Jesus ele estava basicamente sentando na mesa como o senhor da mesa, como o dono daquele lugar, como o dono daquela casa. Ele não estava assumindo uma posição física, ele estava assumindo uma posição de autoridade. Ele estava dizendo assim, olha, é eu quem pega o pão, sou eu quem partilha o pão, sou eu quem abençoa e sou eu quem serve. Jesus ele pode ter até sido convidado como um mero hóspede para aquela casa, mas ele não fica. Quando ele entra, ele não permanece como um hóspede, porque Jesus ele se torna. A primeira coisa que nós precisamos, que eu quero que você saia daqui, é entendendo que quando ele entra do lado de dentro, ele não é mais um visitante. Ele se torna o Senhor da sua vida. Ele se torna o Senhor da minha vida. Ele se torna o Senhor da nossa igreja. Ontem, enquanto eu estava meditando um pouco sobre essa palavra, eu fiz uma oração para o Senhor. Eu falei, Senhor, eu te conheço há tantos anos. Eu te conheço há algum tempo. Mas de longe, eu tenho muita coisa para aprender. Tenho muita coisa. Mas eu queria fazer uma oração sincera. E ontem eu gastei alguns minutos do meu sábado fazendo uma oração sincera. Eu quero muito que o Senhor assuma a posição de dono da minha vida, porque Jesus estar do lado de dentro, abrir a porta e convidar e responder ao convite que ele fez para a igreja de Laodiceia, é dizer, eu quero que o Senhor tome o controle da minha vida, eu quero que o Senhor tome o controle dessa igreja. Quando nós falamos sobre a nossa comunidade, nós estamos dizendo, Jesus, nós te queremos do lado de dentro.
Para que não bata aquele desespero da igreja de Laodiceia, dizendo assim: quando é que ele saiu daqui de dentro? Nós queremos Jesus de volta para dentro, mas quando ele entra, ele não entra para ser um coadjuvante, ele não entra para ser mais um convidado, ele não entra para ser um hóspede qualquer, ele entra para ser o dono da minha vida, ele entra para ser o dono da sua vida, ele entra para assumir a posição mais importante. Lá em João capítulo 2, quando Jesus é convidado para um casamento, ele é convidado para um casamento. E a princípio ele está lá como um convite. Mas quando o vinho acaba, e acabar o vinho naquela condição, naquela cultura, representava muito mais do que uma festa sem bebida. Representava de fato o fim da plenitude daquela celebração. Maria procura Jesus ali no verso 11, João 2,11, e diz assim: faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm vinho. E disse Jesus: enchei de água as talhas. E aqui começa todo um processo que Jesus faria para a multiplicação, para a transformação da água em vinho. O que eu quero dizer é que quando Jesus foi convidado para essa festa, para essa celebração, ele tinha sido convidado como um convidado. Ele tinha ido lá como um convidado. Mas quando a necessidade surge, Maria sabe para quem ela deve procurar. E quando Maria procura Jesus e fala: olha, o vinho acabou, eu preciso que você faça alguma coisa. Naquele momento, Jesus ele fala: agora é o momento de eu exercer o motivo pelo qual eu estou aqui. Jesus não está num lugar por acaso. Jesus não está nessa igreja por acaso. Jesus está aqui para assumir o papel mais importante da sua vida. Jesus está aqui para assumir o papel mais importante da sua história. Nós oramos e falamos: Senhor, entra na minha casa. Nós cantamos, quando nós casamos, nós fazemos uma oração. Alguém vem, né, um noivinho ali, ou uma criança vem segurando uma plaquinha, né? Jesus é o convidado de honra. Jesus não é só um convidado de honra. Eu, se casasse novamente com a mesma esposa, lógico, né, quando nós celebrarmos as nossas renovações, nós vamos ter uma plaquinha escrita assim: ele não é só um convidado, ele é morador da nossa casa. Ele é a pessoa mais importante da nossa família. Jesus, ele não veio para fazer uma passagem qualquer. Jesus veio para ficar, Jesus veio para habitar. Quando Jesus ele é convidado ali, ele é chamado para entrar dentro da casa de Jairo. Esse texto está lá em Marcos, capítulo 5, verso 38 ao 42. A filha de Jairo estava morta e as pessoas estavam alvoroçadas e preocupadas. E quando entrando, disse eles: por que? E disse-lhes, né? Jesus disse: por que o alvoroço? Por que o pranto? A menina não está morta, mas está dormindo. Quando Jesus chega, ele não chega mais como mais uma pessoa naquele lugar para dizer: oh meu Deus, para lamentar. Jesus chega para assumir uma posição diferente, inclusive para inverter uma realidade natural que estava acontecendo naquele lugar. Havia uma mulher, havia uma moça e havia uma menina morta. E Jesus ele entra e ele transforma a realidade. Queridos, eu não sei você, mas eu estou inteiramente interessado em que Jesus transforme a realidade natural da minha vida. Eu quero que Jesus transforme a realidade do meu dia a dia, dos meus comportamentos, dos meus pensamentos, do meu casamento. Talvez você precise disso, mas Jesus ele está dizendo: eu estou à porta e bato. Aquele que abrir a porta, eu entrarei para ser o dono, eu entrarei para assumir o papel de protagonista. Jesus ele entra com uma autoridade espiritual e ele traz paz sobre aquele desespero humano. É isso que Jesus faz. Em Efésios capítulo 3, verso 17, Paulo, quando está orando, ele está dizendo assim: eu oro para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. O Paulo está dizendo: eu oro com todo o conhecimento e revelação que Paulo havia recebido. Ele está dizendo: eu oro para que Cristo habite em seus corações. Essa palavra habitar, no grego, ela é uma palavra que ela vem de uma palavra katoikeu. Não sei se eu estou traduzindo minha pronúncia aqui. Meu grego não está tão afinado assim. Mas ele significa morar permanentemente, residir, tomar posse como dono da casa. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Paulo está dizendo: eu oro para que Cristo, ele não faça uma visitação, mas para que ele habite, para que ele more, para que ele tome posse como dono da casa dentro de vocês, dentro dos seus corações, mediante a fé.
Essa é a minha oração por vocês, essa é a oração de Paulo para nós, essa é a nossa oração diária, precisa ser: Senhor, eu quero que o Senhor habite em meu coração, porque quando Ele entra, Ele assume a posição mais importante. A presença de Cristo, ela não ocupa apenas espaço, queridos, ela estabelece governo. A presença de Cristo, a pessoa de Cristo, ela não vai só ocupar mais uma cadeira na sua mesa, ela vai estabelecer governo. Ele é a pessoa mais importante. Então, isso é a primeira coisa que acontece quando Ele está do lado de dentro. A segunda coisa que acontece quando Ele está do lado de dentro: Ele senta à mesa para ter comunhão. Quando Jesus fala sobre a igreja de Laodiceia, Ele fala que Ele está à porta batendo. Ele diz assim: eu entrarei, para aqueles que abrirem, eu entrarei e eu cearei com eles. Esse conceito de cear, ele vai muito mais do que uma simples refeição. Jesus estava falando, e principalmente para uma cultura oriental, isso significava um espaço que você não dava para qualquer um. O cear com alguém era de fato você gastar tempo de mesa com qualidade dentro de um relacionamento. Quando Jesus estava falando isso, Ele estava dizendo: eu entrarei para ter um relacionamento íntimo e duradouro, e não apenas uma vida superficial. Ele está falando que Ele vai entrar e cear, porque cear traz essa aliança, cear traz esse conceito de aceitação, cear traz esse conceito de proximidade e intimidade. Quando Ele fala que Ele vai cear com a gente, Ele está dizendo que Ele vai se relacionar com a gente. É por isso que eu comecei dizendo aqui, nós não somos convidados quando nós recebemos, por exemplo, um convite nas nossas células, né? E tem a célula de comunhão, uma vez por mês. Essa célula de comunhão não é uma célula para ser descartada. Essa talvez seja uma das células mais importantes. Eu não estou falando de comida. Eu estou falando de relacionamento. Eu estou falando de comunhão. Quem já participa de uma célula aqui? Levanta a mão aí. Tem muita gente. Se você ainda não participa de uma célula, procure, qualquer uma dessas pessoas que levantou a mão vai poder te ajudar de alguma forma, ou apontar para alguém aí que tem uma célula mais perto de você. Participarmos de uma célula, participarmos dessa comunidade, participarmos dessa reunião, participarmos dessa família, vai falar muito sobre essa comunhão. Jesus disse assim: eu vou entrar e eu vou cear, eu vou me relacionar. Esse momento de relacionamento, ele é extremamente importante. Extremamente importante. Hoje nós falamos no Tadel um pouquinho sobre isso, sobre a importância de nós olharmos para as pessoas e de nós entendermos que o relacionamento ele vai preceder o envio. Nós vamos ver aqui no final que uma das coisas que acontece é Jesus enviando os discípulos de volta para Jerusalém. A gente precisa entender, quando nós somos líderes, quando nós estamos cuidando de pessoas, que antes de nós direcionarmos alguém para fazer algo, para uma missão, para fazer, executar, para agir, antes as pessoas precisam de tempo de mesa, precisa de tempo de mesa comigo, precisa de tempo de mesa com você, precisa de tempo de mesa com o próprio Jesus. O relacionamento, ele vai preceder algumas coisas, ele vai preceder inclusive a revelação. Porque quando Jesus entra na casa ali, junto com aqueles discípulos, eles não sabiam que Jesus era Jesus. Eles ainda não tinham entendimento e nem clareza, ainda não havia uma revelação sobre quem era aquela pessoa que estava conversando. E eles estavam contando de Jesus para Jesus, sem saber que Ele era Jesus. Mas a Bíblia diz que quando eles entram e começam a se relacionar, a ter comunhão com Jesus, então os seus olhos se abrem. Isso significa que o relacionamento, ele precede a revelação. Eu quero uma revelação da parte de Deus. Eu quero que o Senhor revele os segredos do seu coração para mim. Você quer? Então se relaciona, porque o relacionamento ele vai preceder a revelação. O relacionamento ele vai preceder o envio. O relacionamento ele vai preceder a execução. E outra parte importante que nós olhamos para esse texto, você não precisa ter os olhos abertos para você dizer para Jesus: eu te quero do lado de dentro. Os discípulos não sabiam que Ele era ainda Jesus, e ainda assim eles colocaram Ele para o lado de dentro.
Às vezes a gente quer entender tudo. Eu quero entender todas as coisas. Eu quero entender todos os pontos. Você vai se batizar, a pessoa está ali. O coração está queimando, ela está recebendo uma palavra. Mas ainda vou esperar um pouco mais para me batizar. Mas por que, irmão? Você fez o acompanhamento ali, você já tem dimensão do que você está fazendo. Não, porque eu ainda preciso sentir que é o momento certo. Eu quero falar para você, tem coisas que você só vai ter revelação à medida com que você ter comunhão. Enquanto você não ter comunhão, as coisas não serão reveladas para nós. A revelação, no reino de Deus, as coisas elas são um pouco invertidas. Primeiro obedeçam um princípio, depois as coisas começam a fazer sentido. A Bíblia diz que depois que os seus olhos se abriram, eles disseram um para o outro, quando Jesus some, ele fala assim, os nossos corações não estavam queimando quando ele estava falando. Sim, porque alguns sinais começam a acontecer, mas se você e eu, assim como eu, quer revelação da parte de Deus, sobre quem Deus é, sobre os segredos da parte dele, sobre uma missão específica, sobre um propósito específico na sua vida, saiba, primeiro decida ter relacionamento com ele. É isso que nós aprendemos aqui. No Lucas capítulo 24, no verso 31, diz assim, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro, não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Queridos, eu quero só reforçar esse tema. Sabe, Marco, ainda não está fazendo sentido. Às vezes você vem no culto, você vai na célula, você está ouvindo, você abriu a porta. Meu irmão, Jesus está do lado de dentro já. Você já está tendo tempo de mesa com Ele. Quando você está tendo esse momento de se alimentar, você está tendo tempo de mesa com Jesus. Quando você para na sua casa para fazer uma oração, e talvez você é mais categórico, você precisa estruturar. Primeiro eu vou agradecer, depois eu vou orar pelos meus filhos, depois eu vou orar pelos meus pais, depois eu vou orar e pedir perdão pelos meus pecados. Talvez você vai precisar de uma ajuda. Mas eu quero dizer para você, continua, porque é na comunhão que Ele se revela, é na comunhão que Ele se manifesta, é na comunhão que as coisas começam a fazer mais sentido. Quantos de nós, algumas coisas tiveram dificuldade, tempo para conseguir virar a página e fazer com que seja diferente na nossa vida, e de repente parece que nós ouvimos uma mensagem ou lemos um texto e fala, uau, eu nunca tinha percebido dessa forma. E aquilo, então, nos impulsiona para tomarmos uma decisão e mudarmos definitivamente, seja um comportamento, seja uma atitude nossa. Não tem como, não tem outra saída. O relacionamento é o que vai preceder a revelação de Cristo para nós. Olha o que está lá em João 8, verso 31. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem, olha aqui, permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente vocês serão os meus discípulos e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. João está dizendo aqui, aquele que permanecer firmes, esses então serão os meus discípulos, e esses conhecerão a verdade. Então nós precisamos permanecer no relacionamento, nós precisamos permanecer na nossa rotina devocional, nós precisamos permanecer, porque esse é o único caminho para nós termos revelação. Salmos 25:14, o Senhor confia os seus segredos aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. Queridos, eu tenho muito interesse em saber, Jesus especificamente algumas coisas, me ajuda, me mostra o que eu tenho que fazer. Ele está dizendo aqui, eles confiam os seus segredos àqueles aos que o temem, e os leva a conhecer a sua aliança. O relacionamento precede a manifestação, precede o dom, precede o envio, precede a missão. O relacionamento é inegociável. Inegociável, se nós queremos saber o mais profundo de Deus. Eu quero, o ponto que eu quero trazer aqui para você é, talvez você precise de tempo de mesa com Jesus. Você precisa de tempo de mesa com Ele, você precisa contar suas aflições para Ele, você precisa contar suas preocupações para Ele, você precisa contar. Se tem alguém que não se cansa de ouvir, é Jesus. Às vezes você vai lá, você tem um terapeuta, você tem um psicólogo, você tem sua esposa, né, seu marido. Aí você conta, você conversa, né? Às vezes o tempo é limitado. Às vezes o marido dorme, né, quando a esposa está falando. Não acontece lá em casa, mas às vezes porque é limitado. Mas eu falo para você, Jesus não cansa. Jesus não cansa.
Jesus, se você quiser falar com Ele o dia inteiro, você vai ter acesso, você vai ter disponibilidade, você vai ter que senta à mesa com Ele, irmão. Tem gente que está precisando de tempo de mesa com Cristo, está precisando de tempo gastando, e faz um café lá para você, fala assim, ó Jesus, aqui ó, café para mim aqui, e um café para você. Usa a sua cabeça, usa a sua criatividade, mas faça alguma coisa para que você se relacione com Jesus e então você tenha a revelação daquilo que Ele tem para a sua vida. E terceiro ponto, e eu já estou caminhando para nós concluirmos aqui, terceiro ponto que acontece quando Jesus entra e quando Ele está do lado de dentro, Ele muda a direção. Ele muda a direção. Quando Jesus entra, quando Jesus está na parte interna, Ele vai mudar a direção. Lucas 24:33 diz assim, levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Só recapitulando, Emaús fica aproximadamente a 11 quilômetros de Jerusalém. Aqui é Emaús. Eu acho que falei que Emaús era lá de manhã, agora vocês viraram Emaús. E aqui é Jerusalém. Vocês são Jerusalém, glória a Deus aqui. Vocês são aqui Emaús, né? Uma cara de desistência, né? Uma cara de tristeza. A Bíblia diz que os discípulos, eles estavam caminhando para Emaús. Com desistência, com frustração, com expectativas alteradas. Tem gente levantando e indo para Jerusalém. Tá brincando? Os discípulos estavam indo para cá, depois dessa condição de frustração. Mas, quando Jesus entra, a Bíblia diz que Ele compartilha o pão, Ele parte o pão, Ele serve, Ele os abençoa, Ele se relaciona, e então os seus olhos se abrem, eles percebem que os seus corações estavam queimando, e eles falam... Jesus aponta eles de volta para Jerusalém. Porque quando Jesus entra, quando Jesus está na parte de dentro, Ele muda a direção. E aquele caminho de Emaús agora é invertido, para quê? Porque nós precisamos voltar para Jerusalém. Jerusalém seria o palco era o palco da ressurreição. Jerusalém era o palco de onde os discípulos receberiam o Espírito Santo, onde eles teriam contato, onde eles receberiam o enviar da missão, para que eles propagassem o Evangelho, para que eles anunciassem, para que eles tivessem ousadia para pregar. Mas antes disso, eles precisavam mudar a rota. Eles precisavam sair de Emaús, de caminho de Emaús, e voltar para Jerusalém. Quando Jesus, e o que isso significa, gente? Significa que quando Jesus está do lado de dentro, Ele nos reposiciona. Ele nos coloca de volta no centro da sua vontade. Ele nos coloca de volta no centro da missão e do propósito pelo qual nós somos chamados. Estar em Jerusalém, voltar em Jerusalém, não era somente voltar para casa. Estar em Jerusalém, voltar para Jerusalém, era voltar para o lugar onde eles nunca deveriam ter saído. Pode vir, Jones. Eu vi o Jones sentado ali. Eu estou terminando. Voltar para Jerusalém era voltar para esse lugar de onde eles nunca deveriam ter saído. Nunca deveriam ter saído. Queridos, hoje uma das coisas que nós tratamos, e nós precisamos, e eu falo isso, e nós falamos sobre isso com o pastor, nós falamos sobre isso com os nossos líderes, a gente lida com tanta pessoa machucada, a gente lida com tantas pessoas que foram feridas, e essas feridas podem ter vindo do próprio ministério, pessoas que vieram de outras denominações, que vieram machucadas, né, que conversam, que nós conversamos, como eu disse no Tadel hoje para os líderes aqui, nós não podemos querer a execução e a habilidade das pessoas mais do que nós queremos o coração delas, porque no fim das contas, nós temos aqui o Jones, um tecladista, um adorador, mas antes disso, existe aqui uma história, existe uma pessoa, existe um coração, existe dificuldades, existe desafios. E quando nós falamos sobre reposicionar, nós estamos falando que é isso que Jesus está querendo fazer com a igreja, com a Paz Church em Itapetininga. As nossas experiências podem ter nos levado à frustração, as nossas dificuldades ou algumas coisas que aconteceram com nós possam ter nos levado para esse lugar de desistência, mas Jesus, do lado de dentro, Ele muda a direção, Ele passa a ser o centro da nossa vida e Ele reposiciona, e Ele nos direciona, e Ele nos coloca no centro de onde nós nunca deveríamos ter saído.
A reposição, o reposicionamento de Jesus para a nossa comunidade fala sobre propósito, fala sobre envio. Quando nós falamos que o relacionamento ele precede a revelação, ele precede o envio, ele não exclui o envio, ele não exclui a missão, ele não exclui a nossa atividade, ele não exclui a nossa execução. Ah não, eu vou, já passei muito tempo, agora eu estou muito ferido, agora eu só quero ouvir, eu só quero receber, eu só quero, não quero me envolver. Eu lembro quando eu tive uma experiência que eu fui morar fora, eu falei, pastor, eu estou muito cansado. Foi em 2014, eu falei, estou muito cansado, eu preciso dar um tempo assim, preciso respirar. E quando eu fui para lá, eu fui com a intenção de encontrar uma igreja. Não queria uma igreja de brasileiros, queria uma igreja americana, que eu morei lá 1 ano e meio. E aí eu queria encontrar um lugar que eu pudesse ficar o mais escondido possível, Porque eu queria organizar algumas coisas. Aconteceu isso por 2 meses. E logo eu estava lá envolvido de novo. Estava lá até, não sabia nem falar inglês ainda, irmão. Só cantava canções que era uma frase curta em inglês assim, e aí ajudando, não sabendo, falei, meu Deus do céu, Deus tem misericórdia, vou melhor orar em línguas aqui, que a linguagem é meio parecida. Agora, o inglês ainda era meio tenso. O que eu estou dizendo é que nós podemos, você pode tentar fugir, você pode ir para o Japão se você quiser. Quando Jesus está do lado de dentro, Ele vai te reposicionar, Ele vai te colocar no lugar. E esse lugar não é um lugar físico, esse lugar não é a placa Paz Church. É um lugar onde concentra o centro da vontade do Senhor. É um lugar onde nós respondemos, é um lugar onde nós nos sentimos úteis. É um lugar onde nós nos sentimos participantes. Jesus queria dizer para aqueles discípulos frustrados, você pode estar frustrado, a sua história pode ter tido dificuldades, mas eu te levo de volta. Isso pode ter acontecido, isso pode ter entristecido o seu coração, mas eu entrei, agora eu estou do lado de dentro, agora eu sou o dono, agora eu tomo o controle da sua vida e eu te reposiciono. Quando Jesus muda a direção, Ele nos reposiciona. Quando Jesus muda a direção, Ele nos leva de volta para a comunhão. No verso 33, diz assim: quando os discípulos voltaram para Jerusalém, eles encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos. Queridos, Ele não abre os nossos olhos, e os nossos olhos não são abertos para que você seja uma brasa querendo pegar fogo sozinho. Ele abre os nossos olhos para que você seja inserido na comunidade. Ele abre os nossos olhos para que você seja inserido na unidade. Ele abre os nossos olhos para que você volte à comunhão. Quando Jesus muda a direção, Ele está falando, eu quero vocês de volta com os 11, eu quero você de volta com os apóstolos, eu quero você de volta com Jerusalém, eu quero você de volta com o corpo. E Jesus está nos trazendo de volta. Você não está aqui hoje por acaso, você está aqui porque Ele quer você de volta com o corpo de Cristo. Ele quer você de volta vivendo o corpo de Cristo. Ele quer você de volta respondendo ao chamado dEle. Ele quer você de volta contagiando as pessoas que você estiver passando por perto. Eu estou reunido como uma comunidade e com o corpo de Cristo. Quando Jesus muda a direção, Ele também encoraja os discípulos a testemunharem. Verso 35 diz assim: então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Queridos, o início dessa passagem fala sobre a conversa frustrada dos discípulos. Pô, Jesus, acreditei nele, eu achei que Ele faria isso, eu achei que Ele faria aquilo, achei que Ele era o nosso libertador, achei que Ele iria nos tirar da opressão. Mas o processo de abrir a porta, de chamar Jesus para entrar, de ter relacionamento, de ter os olhos abertos, de voltar à missão, de se reunir, fizeram com que eles transformassem aquilo que era decepção, aquilo que era frustração, em testemunho. Eu quero dizer que a nossa história, ela precisa testemunhar aquilo que Jesus fez por nós. Eu sempre falo isso e eu vou sempre falar, porque essa é a minha história. Eu me lembro de quando nós perdemos a nossa irmã e uma pessoa falou para mim assim, um dia você vai testemunhar
tudo o que aconteceu, tudo que está acontecendo com você, né? Minha irmã faleceu com um acidente de moto aos 22 anos. E eu falava assim, vai demorar muito para isso acontecer. Vai demorar muito para que a canção do Rodolfo Abrantes faça sentido na minha vida nessa área, né? Que das minhas feridas saia poder para curar, e cada hora perdida me lembre que não é para eu parar. Vai demorar muito. Eu nem sei quando isso vai acontecer. Talvez eu saiba e aprenda a lidar com essa dor. Né? Alguns dias atrás eu fui convidado para fazer uma oração num velório. E eu encontrei uma família lá que eu me vi muito ali. E que tinha perdido uma pessoa, né? Um filho, um irmão. E eu falei para o Senhor assim, Senhor, que a minha presença carregue, não aquilo que eu construí como exemplo, mas aquilo que a sua vida, aquilo que a tua palavra gerou de transformação em mim. Que o mesmo Jesus que um dia esteve comigo, esteve com essa mãe, esteja com essa mãe, esteja com essa família, esteja com esses irmãos. Porque aquilo que um dia foi decepção para mim, hoje é testemunho. Testemunho de que Deus continua sendo Deus, de que Jesus continua sendo Jesus, e de que Ele continua transformando histórias, e de que Ele continua reposicionando pessoas, e que Ele continua reposicionando caráter, que Ele continua reposicionando sonhos, que Ele continua sendo Deus quando Ele está do lado de dentro. Nós somos confrontados pela nossa mornidão. Nós somos confrontados pela nossa mornidão, mas nós também recebemos um convite para que Ele entre e transforme tudo que está lá, transforme tudo que está aqui, transforme a nossa igreja, transforme a nossa casa, transforme o nosso casamento. Jesus te chamou para ser uma testemunha viva aqui nessa terra. Aquilo que um dia foi tristeza vai virar testemunho para que outras pessoas também se aproximem dele. Queria que você se colocasse de pé nessa noite. Não deixe Jesus batendo do lado de fora. Talvez Ele já está batendo aí há algum tempo. Parece que o som ainda estava um pouco distante, mas parece que o som está ficando um pouco mais intenso. A batida está ficando um pouco mais intensa. E isso não é porque Ele mudou a forma de bater, é porque você está se aproximando da porta. Marco, meus olhos ainda não estão totalmente abertos. Você não precisa dos seus olhos totalmente abertos para abrir a porta. Você precisa de uma decisão. Você precisa tomar a decisão de abrir a porta da sua casa e dizer: Jesus, eu não compreendo todas as coisas, mas eu te quero do lado de dentro. Eu não compreendo tudo o que está acontecendo comigo, mas eu te quero do lado de dentro. Eu te quero do lado de dentro. É do lado de dentro que Ele muda a direção. É do lado de dentro que Ele reposiciona sonhos. Querido, é do lado de dentro que Ele converte os corações. E é na revelação, na comunhão que Ele traz revelação de quem Ele é. Os segredos do coração de Deus estão disponíveis para mim e para você. Eu queria que você fechasse os seus olhos nessa noite. Hoje nós estamos com uma atmosfera um pouco diferente aqui neste lugar. Enquanto essa canção é entoada, eu queria que você refletisse um pouco sobre o lado que Jesus está. Talvez ainda Jesus esteja do lado de fora da sua vida, mas Ele quer entrar do lado de dentro. Mas Ele quer entrar para ser dono. Ele quer entrar para assumir o papel principal. Jesus quer entrar para sentar à mesa e ter comunhão com você. Jesus quer entrar para mudar a direção da sua vida. Queria que você refletisse um pouco sobre essa palavra enquanto nós cantamos uma canção. Quero ouvir tua voz e compreender tua vontade aqui. Quero viver em tua palavra, firmes estão
teus mandamentos guardei em meu coração. Eu quero obedecer, quero permanecer. Em ti vou confiar, pois tu és bom. Eu quero obedecer, eu quero permanecer. Em ti vou confiar, pois tu és bom. Seja o centro, seja tudo que tenho, és tudo que tenho, e tudo que tenho é teu. Seja o centro, seja tudo que tenho, és tudo que tenho, tudo que tenho é teu. Eu quero obedecer, quero permanecer. Em ti vou confiar, tu és. Eu queria convidar os líderes aqui à frente. Eu sinto uma atmosfera um pouco mais intimista nessa noite, nesse dia, né? Desde ontem, quando o Senhor estava ministrando no meu coração, né, eu tive uma sensação muito forte sobre pessoas que estão precisando de abraço. Eu queria convidar você, se você talvez hoje seja uma dessas pessoas que está precisando de um abraço, e esse abraço pode ser porque a sua tristeza, a sua frustração ainda não está sendo vista como um testemunho. Eu queria convidar você aqui. Talvez Jesus ainda esteja do lado de fora e você precisa de um abraço, como uma chave que faz com que ele entre. Eu queria convidar você para vir aqui. Você pode continuar com seus olhos fechados, mas se você é uma dessas pessoas que precisa de um abraço hoje, talvez é só um abraço que você vai precisar. Eu queria te convidar, os nossos líderes estão aqui, nós queremos orar por você, nós queremos abraçar, é um abraço que vem do céu hoje. Não vá embora, não vá embora sem perder essa oportunidade de receber algo aqui da parte de Deus na sua vida. O que Ele quer hoje é trazer consolo, o que Ele quer trazer hoje é trazer ânimo, o que Ele quer trazer hoje é trazer esperança. Então nós vamos deixar mais algum tempo aqui, você pode responder a essa mensagem, vindo até aqui à frente, recebendo um abraço. Em ti vou confiar, pois tu és bom. Eu quero obedecer, eu quero permanecer. Em ti vou confiar, pois tu és bom. Seja o centro, seja tudo que tenho, és tudo que tenho, tudo que tenho é teu. Seja o centro, seja tudo que tenho, és tudo que tenho, tudo que tenho é Deus. É tudo que tenho, tudo que tenho, tu és tudo que tenho, tudo que tenho, tu és tudo
que tenho, e tudo que tenho é teu. É tudo que tenho, e tudo que tenho, e tudo que tenho, tudo que tenho, és tudo que tenho, tudo que tenho é teu. Eu quero permanecer, quero obedecer, em ti vou confiar, pois tu és meu. Eu quero obedecer. Nós queremos obedecer, Jesus. Eu quero permanecer. Permanecer, Jesus. Permanecer, Jesus. Em ti vou confiar, pois tu és bom. E a tua igreja declara: seja o centro, seja tudo que tenho, és tudo que tenho, tudo que tenho é teu. Seja o centro, seja tudo que tenho, és tudo que tenho, tudo que tenho é teu. Aleluia, Jesus. Seja o centro das nossas vidas, seja o dono da nossa vida. Senhor, nós queremos e pedimos, permaneça do lado de dentro. Nós permaneceremos aqui porque nós queremos obedecer. Revela-nos quem Tu és à medida com que nós nos relacionamos contigo. Transforma, Senhor, a nossa direção, nos leva de volta, nos reposiciona, nos coloca de volta, Senhor, para um lugar de propósito, de missão, de resposta. Senhor, nos leva de volta, Pai, a comunhão, nos leva de volta à unidade e transforma, Senhor, a nossa história em testemunho, em nome de Jesus. Aleluia. Você que recebeu essa palavra, dê uma salva de palmas bem forte ao Senhor Jesus. Obrigado, Pai. Amém? Amém, queridos? Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana, que você, permaneça nessa atmosfera e perceba, o abraço de Jesus na sua vida, em nome de Jesus. Que o amor, a graça, a comunhão, a presença do nosso querido Senhor Jesus esteja com todos vocês e que Ele permaneça do lado de dentro, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Uau, que palavra abençoada. Glória a Deus, né? Eu sou o Akio, né? Essa aqui é minha esposa, a Ariane. Oi, pessoal, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Que palavra abençoada que ouvimos agora com o pastor Marco, né? Do outro lado da porta. Falando sobre os discípulos, né? Quando a gente tem uma expectativa, mas acaba sendo frustrado, acabamos tendo uma decepção, querendo mudar o caminho, mas Jesus está na porta batendo, né? Então, Ele está aqui querendo mudar a nossa direção para o caminho dele, né? Pessoal, você que está online, que queira mandar um pedido de oração, manda nos comentários aqui. Vamos estar também orando pelos pedidos de oração, por cada um que está assistindo. E como o pastor Marcos também ministrou aqui nessa mensagem também em Salmos 18, 21, né? Que Deus transforma em luz as minhas trevas, né? Então, se por acaso alguém aí está assistindo online, está se sentindo em trevas, tristeza, sentindo algo ruim, tenha certeza que Deus transforma em luz as nossas trevas. Amém. Então, se você tem um pedido de oração, manda no comentário aí. Vamos orar então? Vamos estar orando aqui por todos aqui. Primeiro vamos falar das nossas células, né, amor? Sim. Essa semana nós temos células nas terças, quartas, quintas e sextas-feiras.
Então, se você ainda não participa de uma célula, te convido a participar. Venha fazer parte dessa família. Nós temos as células online para quem não pode estar aqui na cidade. Então é só chamar aí no direct que nós já passamos todas as informações para vocês, tá? Nós temos uma célula na nossa casa. É uma bênção participar de célula. É tão bom, é um privilégio mesmo assim estar em célula, estar em comunhão com os nossos irmãos, como o pastor também falou hoje, né, amor? Sobre estar em comunhão, estar junto, além de estar em comunhão com Jesus, estar em comunhão com os nossos irmãos também faz com que nós estejamos mais próximos de Jesus. Amém, glória a Deus. E temos células, como foi falado, de terça-feira, quarta, quinta e sexta, células que você se identifica como jovem, Difflens, células só para mulheres, células online para quem não pode participar presencial. Manda um direct no nosso @PazChurch Itapetininga e iremos estar caminhando para vocês a célula mais próxima da sua casa ou que você mais se identifica. E o mais legal é que as crianças também têm kids nas células. Olha que legal, também tem kids, você pode ir escutar a palavra tranquilamente nas células e também deixar seu filho aprendendo sobre Jesus. Muito bom. Amém? Nós queremos falar com o Alexandre, que mandou um emoji, né? Deus abençoe, Alexandre. E também a Rosileide, glória a Deus, ela mandou. Deus abençoe, Rosileide. Deus abençoe todos que participaram da transmissão online. Agora nós vamos orar por vocês. Vamos estar orando então para encerrar? Senhor Deus Pai, muito obrigado, Senhor. Mais uma vez estamos aqui com corações gratos, Senhor, pela sua graça, sua misericórdia, seu maravilhoso amor que nos amou, de tanto nos amou, Senhor. Esse amor que nos constrange, Pai. E tão grande, Senhor, que quando nós éramos ainda inimigo, Pai, o Senhor nos amou, nos trouxe para perto, Senhor, nos chamou de filho. E por isso estamos aqui, Senhor, louvando e adorando Teu santo nome, Jesus. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Senhor, por essa semana abençoada. Senhor, obrigado por esses cultos que presenciamos aqui, Senhor. Sentimos a Tua presença, a presença do Teu Espírito Santo agindo nesse lugar, Pai. Ô Pai, que essa palavra ministrada também esteja, Senhor, nossos corações estejam absorvendo essa palavra, Senhor, para que assim sejamos um ouvinte praticante, Senhor, da Tua palavra, e não um ouvinte esquecido, Senhor, que esquece, Pai, mas que essa palavra sejam gravadas em nossos corações, Senhor. Ô Pai, nós oramos e apresentamos cada membro dessa igreja, Pai. Pai, nós apresentamos em cada liderança, Senhor, Pai querido, cada pessoa que assistiu online no culto, Pai querido. Nós queremos orar aqui, Senhor, Pai, a Ti, Deus, que é Deus Todo-Poderoso, que sabe todas as coisas, está em todos os lugares, Senhor. Ô Pai, que o Senhor esteja ali com o Teu Espírito Santo tocando no coração de cada um, Pai. Ô Pai, que o Senhor, pela Tua presença, Teu Espírito Santo, que transforma as trevas em luz, Pai. Em nome de Jesus, nós clamamos a Ti, Pai. Nós oramos a Ti, Senhor. Ô Pai, pedimos que o Senhor venha nos abençoar essa semana, Senhor. Que o Senhor venha estar nos guiando para fazer a Tua vontade, Pai. Nos usa como instrumento de Tuas mãos, Senhor. Senhor, para que a Tua obra seja feita a Tua vontade, Senhor. E tudo seja para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Nós clamamos, Senhor, a Ti, Senhor. E abençoamos, declaramos bênção, Senhor, sobre essa semana, sobre cada um que assistiu online, cada membro dessa igreja, Pai. Cada habitante de Itapetininga, Senhor. Pois nós declaramos que Itapetininga é do Senhor Jesus. E nós repreendemos todo espírito maligno, todo espírito contrário que se levantou contra essa cidade, Pai. Em nome de Jesus, caia por terra. Porque em nome de Jesus, nós declaramos e cremos que Itapetininga é do Senhor Jesus. E tudo isso para a honra e glória do Teu nome, Jesus. Muito obrigado por tudo, Pai. Obrigado, Senhor, por privilégio de estar na Tua casa, louvando e adorando o Teu santo nome, Jesus. E ouvindo um pouco da Tua palavra, para assim fazermos a Tua vontade e o Teu querer sobre nossas vidas, Pai. Nós somos gratos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Boa semana a todos. Domingo que vem nós voltamos com culto às 9 e às 18 e também com a transmissão online, tá bom? Deus abençoe e uma ótima semana.